Opa, fala aí, galera. Tudo bom? Então vamos aí à correção das questões que caíram aí no seu último concurso do CFS, melhor dizendo, né, do EAGS 2027. E só para deixar claro, né, que as questões foram relativamente tranquilas, não, ao meu ver, não tivemos nenhuma questão aí polêmica, nada do gênero, mas se por acaso, né, o gabarito vier diferente aí do que a gente está propondo, a gente entra com recurso aí, ok? Na verdade, vocês que têm aí autonomia, né, de acordo aí com o número de inscrição, fazer esse recurso, mas a gente vai orientar. Como aconteceu no nosso último concurso, né, do EAGS, é uma questão que tratava de situação líquida e, assim, não tinha como ser diferente daquele gabarito que nós temos no início, a banca acatou, né, o recurso, e aí a vida seguiu normalmente. Tá? Então, vamos ajustar aqui, deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês aí o material, ou melhor, as provas, né? Deixa eu ver aqui. Tá, começa aqui, a primeira questão é logo a 42, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá aí, fera. Primeira questão. Lembrando que o nosso código é o código 8, tá bom? O código da prova é o código 8. Então tá aí. Deixa eu descer devagar. Tá. 42 aqui, ó. Questão clássica, né? Nós comentamos, inclusive no primeiro dia de aula, mas a todo momento fazemos alusão a esse aspecto, né? O fato de que na fase da constituição da empresa, a empresa está iniciando os seus negócios, fera, surge a figura de quem? Do capital, né? E aí a gente frisou bastante, bateu bastante em cima disso, que o capital representa uma das contas do patrimônio líquido. Então, beleza, com relação ali, né? O patrimônio líquido, a situação líquida é formada pelo capital, pelas reservas e pelos lucros e prejuízos acumulados. Mas no momento inicial, na fase da constituição aí da empresa, fera, ao mesmo tempo que surge lá um elemento do ativo, seja ali, né, principalmente com relação ao caixa, em concomitância aparece a conta capital social, ou só capital. Resposta da 42 aí, fera. Bravo, B de bola. Aí a gente vai para 50. 50 é a nossa próxima questão aí. Então, tá aqui do outro lado. Aumentar um cadinho. 50. A 50 diz o seguinte, né, para você fazer a associação aí, ó, tá? Contas que representam os valores numerários, os bens destinados à venda, consumo próprio e os direitos cujo vencimento ocorram durante o exercício seguinte ao balanço que as contas estiverem sendo classificadas. Batemos também em cima bastante dessa parte na filmagem 2, né? O fato de que para classificarmos, né, no ativo circulante, nós temos os bens e direitos cuja realização ocorra até o final do ano que vem, até o término do exercício seguinte. Então, fera, abrange todo o exercício social seguinte. Então, no curso, cadê? Que ele fala aqui, ó. Bem destinado cujo vencimento ocorre durante o exercício seguinte. Nós estamos em 2026. Durante todo o exercício 2027, nós teremos ali as contas classificadas no ativo circulante. Tem aí, fera, ativo circulante? Tem mesmo. Então, aqui é 4, né? Aqui é 4. Vou botar aqui 4.
Contas que representam obrigações cujo vencimento, ó, mesmo esquema, ó, ocorra durante o exercício seguinte ao balanço que as contas estiverem sendo classificadas. Da mesma forma, enquanto que os bens e direitos se realizam, né, no curso do exercício seguinte, são classificados como ativos circulantes, aquelas obrigações cuja exigibilidade também ocorra no exercício seguinte, nós tratamos como passivo circulante. Então, passivo circulante aqui, ó, 3. Então, aqui, ó, 3. 3. Contas de natureza credora, por força de lei 64, balanço patrimonial, deve se figurar do lado do ativo, como contas redutoras. Fera, contas redutoras, mesma coisa que contas retificadoras. E o fato de ter mencionado ativo aqui, ó, perfeito. Também a gente aprendeu isso aí, fera. Apostila 2, filmagem 2. Contas que representam capital próprio. Capital próprio, né, fera? É o patrimônio líquido. Então, aqui, ó, 2. Aqueles sinônimos que a gente falou em aula. Guarda, né, fera? Sinônimo aí de capital próprio, situação líquida. Cai, fera. CCC, cola com Claudinho, tá? Então, aí, ó, sequência 4312, 4312, 50 casa. 4321, né, fera? Não, 4312. De natureza credora e por força de lei deve ser 3. Vamos lá. 3 contas redutoras do ativo. Contas credoras que força de lei no balanço patrimonial devem se configurar do lado do ativo, como contas redutoras, contas de base, costas do criado. É um, né, Fernando? Essa batida aqui. Contas que representam capitais próprios. 2. E não tem essa sequência aqui, não. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Fazia ali, né? No afã. Então tá aí, ó. Uma questãozinha aí para ser anulada agora que eu vi. Ontem fiz à noite lá. E que o gabarito é C. Gabarito C de Claudinho. Não prestei atenção nesse detalhe aqui. Representa capitais próprios é 2, tem jeito, né? Então não teria alternativa aí, ó. Não teria alternativa aí na 50, não teria alternativa. 4, 3, 1, 2. E não 4, 1, 2. 2, 1, ok? Então essa 50 aí, ó, possivelmente eles vão anular aí, tá? Agora que eu percebi. Tava tão facinho, né? Mas vamos manter a letra C, ok? 50 casa, 50 casa. 4, 3, 1. Não tem como, 2. Não tem essa alternativa. 4, 3, 1, 2, não tem. Beleza, Fera? Ok. Aí. Vendo consumo próprio. Não tem, não tem. Ok, Fera? Mas é a letra C. Essa outra aí, ó. 51. Com base as receitas e despesas públicas. Então, primeira questãozinha de contabilidade pública, as duas primeiras foram de contabilidade geral. As receitas orçamentárias são classificadas em receita corrente de capital. Batemos em cima disso a beça, fera. Ó, a principal classificação das receitas orçamentárias quanto à categoria econômica. Lembrando que as receitas e despesas extra-orçamentárias não percorrem estágios e não possuem outras classificações. Então, aqui, fera, ó, tá verdadeiro, certinho. Ok? As despesas orçamentárias devem passar por 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento são os estágios, ok, fera? Da execução da despesa pública, até faltou ali a fixação, mas a fixação antecede, na verdade, ali, né, a execução desses estágios da despesa pública. A gente vai aceitar, sem problema algum. Despesa pública se divide em 2 grupos, né, orçamentárias e extra-orçamentárias, perfeito. É a primeira classificação, a classificação quanto a, digamos assim, a sua natureza, então, certinha. As receitas públicas escritas em 2 públicas, receitas orçamentárias e extra-orçamentárias seguindo aí também a linha, né, das despesas públicas no primeiro momento. Tudo certinho aí, fera. Resposta bravo, e de bola, tá? Então, seguindo aí, 51 bravo, 52 também é de contabilidade pública, né? Ele diz que não é um princípio, fera, orçamentário. A avaliação, né? A avaliação
não é princípio orçamentário. Lembrando, né, fera? Os princípios são tá, eu pulo sem pé, lembra disso? Tá, eu pulo, pior que eu tô sem aqui, eu pulo, tô sem a mesa aqui digitalizadora, pulo sem pé, eu pulo sem é CN, tá, fera? Sem pé, sem pé, dá pra entender, né? Letrinha feia, né? Tá, eu pulo sem pé. Melô do Saci Pererê. A gente combinou que você ia guardar no coraçãozinho pelo menos o nomezinho de cada um deles. Lembra, Fera? Então, ó, T, né? Totalidade, o A, anualidade, o E, exclusividade, o U, unidade, o P, publicidade, universalidade, legalidade, orçamento cru, orçamento bruto. Clareza, especificação, não afetação das receitas de impostos, programação e equilíbrio. Avaliação não tem, né, fera? Clareza, equilíbrio e universalidade estão aí no tá, eu pulo sem pé. 52, fera, bravo. A próxima é a 56. 56, ó. Falamos a beça também sobre isso, fera. Inclusive, caiu em 2018 essa questão, ok? Batemos em cima, fizemos aquele esqueminha, né? Primeiro o diário, depois o razão, depois o balancete. Então, assinale que a sinal alternativa aqui, sob o ponto de vista contábil, é o mais importante dos livros para a contabilidade, fera. Livro mais importante para a contabilidade, acredito, né? Que a galera toda aí acertou. Por meio dele é possível controlar separadamente, individualmente, né, fera? É o livro Razão, é o livro Razão. 56, bravo. Aí vai para 64, fera. 64 já é outra página, né? 64, tá aqui. Os créditos adicionais, isso aí também tranquilo, né, fera? Isso aqui, os créditos adicionais, falamos bastante sobre eles, comentamos aí, né, o fato de que sempre cai uma questãozinha ou outra sobre eles, né? E foi a mais fácil, só pedir ali os nomes deles. Então, você tem ali os créditos suplementares, especiais e extraordinários. Eu botou até uma ordenzinha aí diferente, né? Especiais, suplementares, extraordinários, 64, alfa, 64, alfa. 65 para fazer a relação aí, ó, as demonstrações contábeis. Sempre falei aí, fera, né? Fizemos ali exatamente a abordagem, né, fera? Em que, na maioria das vezes, a sua banca tentava te enganar quanto a elas, aquela coisa toda. Então, vamos lá, ó. Demonstração que evidencia o resultado, fera. A gente já sabe, tenho certeza que você já viu lá, né? É a DRE. Então, tem aí DRE, fera? Tem mesmo. Então, a DRE, que aqui é 2, né? Evidencia, portanto, né, fera, o resultado, que pode ser o lucro ou prejuízo, no desenvolvimento das atividades durante um determinado período, geralmente um ano. Essa é a 2. A outra aqui, o relatório contábil que visa evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o patrimônio líquido. E aí, poderia ser. Não poderia ser a DLPA. A DLPA era só a destinação daquela conta, né? LPA, lucros e prejuízos acumulados. E aí a gente fez aquele esqueminha, lembrando que sempre, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 186 da Lei 6.404, 76, a DLPA está inserida, embutida na DMPL. Então, por esse motivo, a DMPL ela fala de todo o patrimônio líquido, né? Enquanto que a DLPA é apenas da conta LPA. Então, só pode ser a 3, fera, né? Então, aqui, ó, 2, 3. É a demonstração financeira que evidencia resumidamente o patrimônio, qualitativamente e quantitativamente. Ó, essa aí tá tranquilo, né, fera? 1. É o relatório contábil que evidencia quanto de riqueza foi gerada pela empresa. 4, né? É, todas essas demonstrações, né, foram mencionadas nos nossos exercícios de revisão, né, no nosso último encontro. Então, tem essa sequência aí, fera. 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4. Tá aí, ó, show de bola, bravo, B de bola, ok? Então, essa foi a 65, bravo. A próxima, fera, é 66.
Todas as coisas capazes de satisfazer a necessidade humana, sugestivo de avaliação econômica, também bem tranquilo. Primeiro dia de aula, falamos sempre a respeito desses bens, já falei a resposta, né? Uma vez que eles podem ser classificados como tangíveis e intangíveis, essa também está bem tranquila, bem tranquila, 66 aí. Dado 66 delta, a próxima é 67, está na outra folha. 67. 67 diz assim, ó. Avalie as afirmações abaixo, coloque V para verdadeiro, F para falso, e seguida assinar a alternativa sequência correta. Salário corresponde às remunerações. Corresponde às remunerações pagas aos empregados pelos serviços prestados à empresa, logo salários são despesas da empresa, nunca receitas, isso é verdade, fera, né? Para a empresa, sob a ótica da empresa, salários vão ser considerados como despesa, verdadeiro. Somente o governo pode cobrar impostos, portanto, as empresas nunca terão receitas dessa natureza. Para as empresas, não teremos receitas tributárias. Poder coercitivo cabe apenas ao Estado, né? Esse Estado, numa nomenclatura ampla, né? Levando em consideração tanto a parte da União, dos estados propriamente ditos, dos governos, né? E dos municípios. Perfeito, né? Empresa não cobra imposto, tá bom, fera? As receitas decorrem do conjunto do consumo, e mentira, fera. Consumo de bens e utilização de serviços é conceito de despesa. Então, essa aqui está falsa. Essa está errada, falsa. Descontos, no último dia de aula, a gente falou isso, né? Nós demos ali, frisamos exatamente ali a situação de não confundirmos, né? Descontos com obrigações. Teve ali um aluno nosso que perguntou isso, inclusive ali, né, fera? No particular ali, né? No privado, durante ali, tirando as suas dúvidas. Então, acredito que eles acertou essa questão, ok? Então, descontos são receitas quando concedidos, não, fera, quando concedidos, né? Despesa. Então, aqui, ó, é falso. Caiu na última prova também, né? Não essa questão, né? Mas exatamente essa conta de desconto. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, bravo. Resposta B de bola. Ok? 67, B de bola. 68 também é de contabilidade, né? Qual o nome técnico dado aos componentes patrimoniais e aos elementos de resultado? Fera, nome técnico que se dá aos componentes patrimoniais, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. E os elementos de resultado, receitas e despesas, fera, é conta, né? Então, 68 aqui, ó, delta, 68, delta, tá? 68, D de dado. 72, 72, 72 é de contabilidade. Sinal alternativa, conceito de dívida pública, fera, ó, caiu mesmo, a gente não tinha frisado. Então, a dívida pública, fera, ela se divide em dívida flutuante fundada, ela nem chegou a esse detalhamento. Mas o que representa ali para o governo? Representa um direito ou uma obrigação? Obrigação. E aí, fera, essa obrigação, né, representa um compromisso do governo para com terceiros, e aí a gente frisou o compromisso não só do principal da dívida, que a gente comentou, né, que o principal da dívida é considerada ali uma despesa, né, de capital, mas sim também dos seus juros, que é uma despesa corrente. Então, a gente frisou ali na despesa de capital, na despesa corrente, o fato de que o principal da dívida, ele nem entrou nesse aspecto, né, fera? Mas a gente chegou a comentar, detalhamos aí, ele foi mais abrangente, foi mais fácil ali de identificarmos esse conceito. Então, dívida pública são esses compromissos aí, né, do governo para com terceiros, não só do principal da dívida, mas também dos seus juros. Então, 72 aí. A alfa, 83 agora, que é de contabilidade. 83 está na próxima página. 83. Assinar alternativo que não é um tipo de receita tributária. Quais são os elementos que representam ali, que integram a receita tributária? Lembra, Fera? Impostos, taxas e contribuições de melhorias. Então, aqui, ó, impostos, taxas, contribuições de melhoria, a gente sempre colocou do ladinho ali. Estava também, Fera, estava também ali, né?
no seu, estava também ali, né, no seu material. Portanto, inversões financeiras não representam receita tributária. Inversões financeiras, inclusive, né, é uma receita de capital. Ok, fera? Então, 83 casa, 83 casa, 86, fera, 86. Na outra página. Regime de caixa, competência, questãozinha que sempre cai, fera, essa bem parecida com outras que caíram, né, em outras edições aí do seu concurso, bem parecida mesmo, mesmo. Então, nós fizemos pelo menos umas 5, 6 questões dessas aqui, né, ao longo do nosso curso, tá? Só para frisar aí que a gente, né, bateu ali, bingou em todas as questões, fera, todas as questões. Todos os assuntos foram mencionados, graças a Deus, mais um ano aí, tá? Que tenho certeza, né? Que pude ajudar, contribuir um pouquinho aí, né? Com a sua aprovação. Tenho certeza aí que vai passar gente que nunca foi sargento. Dessa vez vai, hein? Então, 86 aí, fera, para dizer se é verdadeiro ou falso, né? Então, vamos lá. O regime de caixa, no regime de caixa, a apuração do resultado deve ser considerados todas as despesas pagas, todas as receitas recebidas no respectivo exercício, independentemente da data da ocorrência dos seus fatos geradores. É verdadeiro, né, fera? Regime de caixa está certinho, né? Representa ali somente as entradas e saídas, você não tem ali que se falar de fato gerador, ok? Então, essa está certa. 2, de acordo com o regime de competência, não importa se as despesas ou receitas. Então, até faltou aqui um respectivamente para ficar legal, né, fera? Assim, não sei. Até ficou precisava ter um respectivamente aqui para ficar melhor. Ontem à noite estava corrigindo, eu percebi isso aí. Então, aqui, se seguir ali a ordem, né? Despesas são as incorridas e as receitas as realizadas. Mas para ficar direitinho, tinha que ter aí esse respectivamente. Passaram pelo caixa. O que vale é a data da ocorrência dos respectivos. Passaram. Não, está errado, Fera. Ó, de acordo com o regime de competência, não importa se as despesas. Não importa, beleza. Se as despesas ou receitas aqui incorridas ou realizadas, né, respectivamente, passaram pelo par. Não importa. O que vale a data da ocorrência do fato gerador, isso está certinho, verdadeiro. Podia melhorar, Fera? Podia, tinha que ter o respectivamente aí. Tinha que ter, né? A outra aqui, ó, para apropriação das receitas ganhas. Beleza, receitas ganhas segundo o regime de competência. E não recebida. Ganho e não recebida significa que houve um fato gerador, mas não houve a entrada, né, de dinheiro na conta caixa. Mas mesmo assim, Fera, ó, prestei o serviço e não recebi, prestei o serviço e não recebi, gera direito. Debito, portanto, esse direito e credito a conta que representa a receita. Vamos ver se dá certo. Para a apropriação das receitas ganhas e não recebida, acredita-se a conta do ativo? Não, né, fera? Debita a conta debita-se a conta de ativo, né? E acredita-se a receita. Não, essa tá falsa, fera, essa tá errada. Ok? Essa aqui tá falsa. Falsa. A 4, assinatura do contrato de seguro caracteriza um fato administrativo? Não, fera, é um ato administrativo. Essa aqui também tá falsa. Lembra do FARC 3? Eu falei, né, fera? Ó, as duas dicas que eu mencionei ali, né? Aquela partezinha, né? Das contas classificadas no ativo não circulante, caiu ali a questãozinha, né? Se eu não me engano, acho que foi 51, 52. E agora também dos atos administrativos relevantes, FARC 3, lembra? F de fiança, A de aval, o R de remessa de duplicatas para cobrança simples, né? Aí você tem, ó, contratação de seguros. Aí, ó, contrato de seguros, calção e consignação. Viu como que cai? Cai mesmo, fera. Então, aí a 1 e a 2 que são as verdadeiras. Ó, 1 e 2, verdadeiras. Delta, né, fera? Essa qual é? 86, delta. 86, D de dado. 86, delta. 86, delta. 94, vai para 94 agora, hein? 94 está na próxima página. 94, tá aqui.
para dizer se é verdadeiro ou falso. Ó, outra de contabilidade pública. Período adicional é o período em que se executa o orçamento, fera. Não, é o chamado, né, exercício financeiro. O período adicional ele só é utilizado fora do Brasil, em outro país, está lá na nossa matéria, né? E é para complementar exatamente ali o exercício financeiro que não puderam ali, né, ser concretizadas as receitas e despesas fora do Brasil, em outros países. Tá legal? A gente frisou isso, colocamos lá no materialzinho, né? Bem bacana. Aqui está errado. Não é período adicional, é exercício financeiro. Exercício financeiro é o período de tempo durante o qual se exerce toda a atividade administrativa e financeira relativa à execução do orçamento. Então, está aqui, ó. Uma questão já, né, fala a respeito da outra. Então, seria aqui, né, execução do orçamento, executa o orçamento. Então, já dava para analisar que não é período adicional, mas sim exercício financeiro. Regime de caixa que compreende exclusivamente todos os recebimentos e pagamentos efetuados no exercício, mesmo aqueles relativos a períodos contábeis anteriores. Lembra? Enfoque orçamentário, a gente frisou isso, nós batemos, o professor Elio Corrama fala, o enfoque orçamentário e o enfoque patrimonial. No enfoque orçamentário, o regime de caixa é exatamente utilizado para as receitas. Então, aqui, ó, verdadeiro. Não é? E aqui ele, na verdade, fez uma abrangência, né? Não só acerca das receitas, mas mencionou as despesas sem problema algum. Ok? Pelo regime de competência, as receitas, tanto as receitas por arrecadar, ainda não lançadas, como as despesas empenhadas e as liquidadas, porém não pagas, devem ser transferidas para o orçamento do exercício seguinte, fazendo parte integrante dele, sem deixar resíduos ativos ou passivos. Mentira, fera! As receitas ali, né? Ou melhor, as despesas empenhadas e as empenhadas, né? E até mesmo liquidadas, no entanto, não pagas até o exercício seguinte, são chamadas de restos a pagar. Ele está dizendo aqui, ó, sem deixar resíduos ativos ou passivos, não, deixa sim. Os restos a pagar também são conhecidos como resíduos passivos. E os restos a arrecadar, como citado aqui também na questão, são chamados de resíduos ativos. Viu? Caiu, né? A questão de restos a pagar, né? Que a gente comentou aqui nos anos ímpares, sempre cai, né? Lembra disso? E aqui é mesmo de maneira velada, escondidinha, mas caiu, ok? Então, falso, essa é a 94, né? 94, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, delta, desde nada aqui, ok? E a última, fera, questão de contabilidade, é a 98, conceito de contabilidade. Também está exatamente ipsilitz lá no nosso materialzinho. Ele aqui, né, o professor Elio Corrama, ele dá um outro conceito para a contabilidade pública, mas menciona exatamente esse aqui, né, que é o mais tradicional, o fato de que a contabilidade pública, a contabilidade pública é o ramo da contabilidade que estuda, controla e demonstra as organizações a fazer a organização e a execução de fazer pública, o patrimônio público e suas variações, 98 de bola. Então, sendo assim, fera, ó, como eu disse, as questõezinhas bem tranquilas, tá? O fato aí da 50, né, não ter resposta, possivelmente vai ser anulada, ok? Estava ali, a ordenzinha estava tão tranquila a questão, né? Mas a ordenzinha ali, ele pecou ali no momento da transcrição. Tivemos, portanto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 questões de contabilidade geral e 6 de contabilidade pública. Um marco, né, fera? Geralmente 50%, 50% de cada um delas. Tivemos mais questões de contabilidade geral do que contabilidade pública. Mas, no bojo, né, na totalidade, foi ali um nível médio para fácil, tá bom? Questões de contabilidade bem tranquilas. Então, espero que vocês tenham gabaritado. Lembrando, né, gabaritando tem o chocolatezinho do Claudinho, só falar comigo, tá bom? Sucesso aí, fera, que essa classificação venha em nome de Jesus, é o meu desejo. Fique com Jesus. Forte abraço, ó. Beijo do mago. Até a próxima. Tchau, tchau.